A ex do meu noivo invadiu nosso casamento, gritou volta pra mim e ele me abandonou no altar. Meu nome é Joyce, tenho 32 anos e hoje deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Estou parada em frente ao espelho do quarto da noiva na igreja de São Francisco, em Belo Horizonte, observando cada detalhe do vestido que levei meses para escolher. O tecido de renda francesa cai perfeitamente sobre meu corpo. O véu de 3 metros foi bordado à mão por uma costureira de ouro preto. E o buquê de lírios brancos, minha flor favorita, repousa delicadamente em minhas mãos trêmulas. Cresci no interior de Minas Gerais, na pequena São João del Rei, onde as opções de vida para uma menina como eu pareciam limitadas. Casar cedo, ter filhos, trabalhar na loja da família. Mas eu quis mais. Estudei, me mudei para a capital, construí uma carreira como arquiteta. E depois de tantos relacionamentos frustrados, de tantos homens que prometeram mundos e me entregaram migalhas, eu finalmente encontrei André. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Você está linda, filha, minha mãe diz, ajeitando o véu pela 5ª vez. Seus olhos estão marejados, e consigo ver o orgulho estampado em cada ruga de seu rosto. Seu pai estaria tão feliz de te ver assim. Engulo o nó na garganta. Papai faleceu há 3 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele nunca conheceu André. Nunca pôde dar sua opinião sobre o homem que hoje me espera no altar. Às vezes me pergunto o que ele diria, se aprovaria, se veria algo que eu não estou vendo. Afasto esses pensamentos. Estou nervosa, só isso. É normal ter um frio na barriga antes de casar, certo? A porta se abre, e minha madrinha, Lúcia, entra apressada. Está na hora, Joyce. A igreja está lotada, todo mundo te esperando. Respiro fundo. Meu coração dispara dentro do peito como se estivesse tentando me avisar de algo, mas eu ignoro. Nos últimos meses, tenho ignorado muita coisa. As mensagens que André apaga rapidamente quando estou por perto. As ligações que ele atende em outro cômodo. A forma como ele evita falar sobre relacionamentos anteriores, especialmente sobre uma tal de Mariana. Foi só um namoro de juventude. Ele sempre dizia com um sorriso desarmante. Não significa nada. E eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Porque depois de tanto tempo sozinha, de tanto me sentir inadequada, finalmente alguém me escolheu. Alguém bonito, bem-sucedido, que me apresentava como a futura senhora Carvalho, com um orgulho que me fazia sentir especial. Os primeiros acordes da marcha nupcial começam a tocar. Meu tio Geraldo, que gentilmente se ofereceu para me conduzir ao altar no lugar do meu pai, oferece o braço. Pronta? Ele pergunta com um sorriso encorajador. Pronta? Minto. As portas duplas da igreja se abrem, e eu vejo tudo. Os convidados se levantando, as flores brancas decorando cada banco, as velas acesas criando uma atmosfera mágica. E lá no altar, de terno cinza impecável, está André. Ele me olha, e por um segundo, apenas um segundo, eu vejo algo em seus olhos que não consigo decifrar. Começo a caminhar. Cada passo parece uma eternidade. Vejo minha mãe chorando na primeira fila, as amigas da faculdade acenando discretamente, os colegas de trabalho de André alinhados com perfeição militar. Estou quase na metade do caminho quando acontece. As portas da igreja se abrem com um estrondo violento, batendo contra as paredes e fazendo várias pessoas gritarem de susto. Uma mulher entra correndo, tropeçando nos próprios pés, a maquiagem completamente borrada pelas lágrimas que escorrem sem controle por seu rosto. Ela para no meio do corredor central, ofegante, e nossos olhares se cruzam. Por um instante, vejo o desespero puro em seus olhos. Então ela se vira para o altar. André! O grito dela ecoa pelas paredes da igreja como um trovão. André! Volta para mim! Você não pode casar com ela! O mundo para. Tudo congela naquele exato momento. O organista interrompe a música abruptamente. Os murmúrios começam baixos, depois crescem como uma onda. Meu tio aperta meu braço como se quisesse me proteger do que está acontecendo. Mas o que me destrói não é a invasão. Não são os olhares chocados. Não são os sussurros escandalizados. É o rosto de André. Porque quando olho para ele, esperando ver surpresa, indignação, confusão, tudo que vejo é culpa. O silêncio na igreja é ensurdecedor. Mariana, porque só pode ser ela, a ex que não significava nada, está parada no corredor, respirando pesadamente, os ombros tremendo. Seu vestido vermelho está amarrotado, o cabelo despenteado,
E há algo tão desesperador em sua presença que quase sinto pena dela. Quase. Mariana. A voz de André sai fraca, quase um sussurro, mas o microfone preso à lapela dele amplifica aquela única palavra para todos os presentes ouvirem. E é nesse momento que tudo se conecta na minha mente como peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. Mariana. O nome que ele mencionou uma única vez, 3 anos atrás, quando começamos a namorar. Uma história do passado. Ele havia dito com aquele sorriso que sempre me desarmava. Terminamos faz tempo. Ela seguiu a vida dela. Mas nos últimos 6 meses, desde que o casamento foi marcado, André mudou. As viagens de trabalho se tornaram mais frequentes. As senhas do celular, que antes não existiam, apareceram. Ele começou a sair da cama no meio da noite para atender ligações urgentes do escritório. E eu fingi não ver, porque admitir que algo estava errado significaria admitir que eu estava, mais uma vez, escolhendo o homem errado. Significaria voltar para a casa da minha mãe, em São João del Rei, e ouvir os olhares de pena das pessoas que sempre duvidaram que eu conseguisse se estabelecer na capital. André, por favor. Mariana dá mais alguns passos cambaleantes em nossa direção. Sua voz está embargada, rasgada pela emoção. Você não pode fazer isso. Não comigo. Não com o que a gente tem. Meu tio Geraldo me puxa suavemente para trás, instintivamente protetor, mas eu me solto. Preciso ver, preciso ouvir, preciso entender. André desce do altar. Cada passo dele em direção a Mariana é uma facada no meu peito. Mariana, você não pode estar aqui, ele diz, mas sua voz não carrega raiva, não carrega firmeza, carrega hesitação. Não posso? Ela dá uma risada amarga, quase histérica. André, você me ligou ontem. Ontem à noite você me ligou chorando, dizendo que estava cometendo um erro, que não conseguia parar de pensar em mim. O murmúrio na igreja explode. Ouço minha mãe ofegar. Sinto os olhos de todos sobre mim, mas não consigo me mover. Meus pés parecem colados ao chão de mármore. Isso não é verdade. André finalmente me olha. E há pânico em seus olhos. Pânico de ser descoberto. Joyce, amor, ela está mentindo. Ela sempre foi problemática, eu te falei. Mentindo? Mariana tira o celular da bolsa com mãos trêmulas e ergue a tela para que todos possam ver. Aqui estão as mensagens. Eu não aguento mais fingir. Você é a única que eu realmente amo. Mas não posso cancelar agora. Seria uma humilhação para Joyce. As palavras ecoam pela igreja como tiros. Humilhação para Joyce. Não porque ele me amava, não porque não queria me magoar, mas porque cancelar o casamento seria constrangedor. Para ele, para a imagem dele. Algo se rompe dentro de mim. Não é meu coração. Esse já está em pedaços. É algo mais profundo. É a última camada de ilusão que eu mantinha sobre quem André realmente era. Joyce. Ele estende a mão em minha direção. Mas eu dou um passo atrás. É verdade? Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Você ligou para ela ontem? O silêncio dele é resposta suficiente. André, responde. Mariana avança, desesperada. Diz para ela que você ainda me ama. Que esses últimos meses foram um inferno para você. Que toda vez que estava com ela você pensava em mim. Mariana, para. Ele finalmente grita. E pela primeira vez vejo algo genuíno em seu rosto. Mas não é amor por mim. É desespero por estar sendo exposto. Não. Ela está chorando convulsivamente agora. Eu não vou parar. Você disse que ia cancelar. Você prometeu que a gente ia ficar junto de novo. E aí eu acordo hoje e vejo no Instagram da sua prima que o casamento ia acontecer assim mesmo. Ele prometeu que ia cancelar. As palavras giram na minha cabeça. Ele prometeu. A ela, não a mim. Minha mãe se levanta da primeira fila, mas a madrinha Lúcia a segura. Consigo ouvir pessoas murmurando, celulares sendo tirados dos bolsos, o flash de fotos sendo tiradas. Esse momento está sendo registrado. Minha humilhação está sendo eternizada. André se vira para mim, finalmente. Seus olhos estão vermelhos. Joyce, eu posso explicar. Então explica. Minha voz não falha, embora tudo dentro de mim esteja desmoronando. Explica na frente de todos. Explica para minha mãe, que gastou as economias dela com esse casamento. Explica para os meus amigos, que vieram de São João del Rei só para me ver feliz. Ele abre a boca, fecha, olha para Mariana, olha para mim. E então, ele faz a escolha. André solta minha mão, a mão que segurou durante toda a caminhada até o altar, e caminha em direção a Mariana. Nesse momento,
Enquanto o vejo se afastar, algo estranho acontece comigo. Eu não desmorono. Pelo contrário, pela primeira vez em meses, em anos talvez, eu consigo respirar. 3 semanas se passaram desde o casamento que nunca aconteceu. 3 semanas desde que André seguiu Mariana para fora da igreja, deixando para trás 200 convidados chocados, uma noiva abandonada no altar e os destroços do que deveria ser o início de uma vida em comum. 3 semanas desde que minha vida virou de cabeça para baixo. Estou sentada no sofá do apartamento que eu dividia com André. Agora apenas meu, já que ele teve a decência de não voltar, encarando as caixas empilhadas ao meu redor. Cada uma delas contém pedaços da vida que construímos juntos, ou melhor, da vida que eu achava que estávamos construindo. Na primeira semana, eu não consegui sair da cama. Minha mãe ficou comigo, fazendo aquele chá de camomila que ela sempre preparava quando eu era criança e estava doente. Ela não falou muito, e eu agradeço por isso. Não havia palavras que pudessem consertar o que havia sido quebrado. Lúcia aparecia todos os dias com comida, mesmo sabendo que eu mal tocava nos pratos. Você precisa comer, Joyce, ela dizia com aquela preocupação genuína que só as amigas de verdade têm. Mas como eu poderia comer quando tinha um nó permanente na garganta? Na segunda semana, a raiva chegou. Foi quando comecei a juntar as peças que eu havia ignorado durante tanto tempo. Vasculhei o apartamento. Sim, eu sei, patético, mas eu precisava entender. Encontrei cartas, mensagens impressas, fotos, tantas fotos de André e Mariana, que estavam escondidas numa caixa no fundo do armário. Eles estavam juntos há 7 anos. 7 anos! Terminaram 6 meses antes de André me conhecer num evento de arquitetura em Belo Horizonte. Eu era apenas a arquiteta novata que ele conheceu num coquetel, aquela que ficou impressionada com suas histórias sobre construções comerciais e viagens pelo Brasil. Eu era o plano B, a substituta, a tentativa dele de seguir em frente. Mas ele nunca seguiu, não é? Nunca me escolheu de verdade. As mensagens que encontrei entre eles eram de partir o coração, e não porque eram românticas, mas porque mostravam o quanto eu era insignificante na equação. Preciso tentar esquecer você, André escreveu para Mariana 2 semanas antes de me pedir em casamento. Mas se você voltasse, eu largaria tudo. Eu era tudo. Eu era a coisa descartável. Naquela noite, destruí as fotos. Rasguei as cartas. Quebrei a caneca ridícula escrita "Melhor namorado do mundo" que eu havia dado a ele no aniversário. E chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Agora, na 3ª semana, algo diferente está acontecendo. Estou ficando fria. O telefone toca pela 10ª vez hoje. É André. De novo. Ele tem ligado todos os dias, enviado mensagens quilométricas, pedindo para conversar. Eu cometi um erro, diz uma delas. O que eu sinto por você é real, Joyce. Foi só um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza que durou nosso relacionamento inteiro. Bloqueio o número, novamente, porque ele sempre arruma um jeito de me contactar. Telefone de amigo, e-mail novo, mensagem pela secretária do escritório. Mariana também tentou falar comigo. Uma única vez. Apareceu na porta do meu escritório de arquitetura, os olhos inchados, pedindo desculpas. Eu não queria destruir sua vida, ela disse, a voz tremendo. Mas eu amo ele. Você entende? Eu precisava tentar. Eu a encarei por um longo momento. Vi o desespero dela, a culpa, o arrependimento talvez. Mas o que eu senti não foi raiva, foi pena. Você pode ficar com ele, respondi, minha voz cortante como gelo. Porque se ele fez isso comigo, ele vai fazer com você também. Homens assim não mudam, Mariana. Eles só trocam de vítima. Ela começou a chorar, mas eu fechei a porta. Não era meu papel consolá-la. Não era meu papel entender o lado dela da história. Meu único papel agora era me reconstruir. Volto minha atenção para as caixas. Dentro de uma delas estão os presentes de casamento que alguns convidados enviaram mesmo após o escândalo, a maioria acompanhada de bilhetes constrangedores de pena. Dentro de outra estão as roupas de André que ele ainda não teve coragem de vir buscar. E na última estão os planos. As passagens para a lua de mel em Noronha, o contrato do salão de festas, os recibos de tudo que gastamos. Tudo que eu gastei, na verdade. Porque André sempre tinha uma desculpa para não contribuir financeiramente. Estou com uns projetos travados, amor. Você pode adiantar? Eu te pago depois. Ele nunca pagou. Pego o meu celular e abro o bloco de notas.
Começo a fazer uma lista. Não de mágoas. Essas eu já conheço bem, mas de ações. Primeiro, vender o apartamento. Não consigo mais viver aqui, cercada por fantasmas de um futuro que nunca vai existir. Segundo, processar André pela metade dos custos do casamento. Ele pode não ter me amado, mas vai pagar pelo show de horror que protagonizou. Terceiro, recomeçar. Do zero, se for preciso. A campainha toca. Levanto e vou até a porta, olhando pelo olho mágico. É André. Ele está diferente. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parece que não dorme há dias. Bom, Joyce, por favor. A voz dele é abafada pela porta. Só me dá 5 minutos. 5 minutos para eu explicar. Respiro fundo. Uma parte de mim, a parte idiota que ainda lembra do homem que eu achava que ele era, quer abrir, quer ouvir, quer acreditar que talvez, apenas talvez, exista uma explicação que faça tudo fazer sentido. Mas a parte mais forte, a parte que está nascendo das cinzas dessa humilhação, sabe a verdade. Não existe explicação. Existe apenas escolha. E ele fez a dele naquela igreja. Vai embora, André. Minha voz sai firme, controlada. Não temos nada para conversar. Joyce, você vai receber uma notificação do meu advogado em breve sobre os custos do casamento. Sugiro que arrume um bom advogado também. Silêncio do outro lado. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão séria na minha vida. Ouço ele suspirar pesadamente, então os passos se afastando pelo corredor. Volto para o sofá e pego meu celular novamente. Adiciono mais um item à lista. Quarto, nunca mais ser a segunda opção de ninguém. 2 meses após o casamento fracassado, estou irreconhecível. Não fisicamente. Embora tenha cortado o cabelo bem curto, numa decisão impulsiva às 2 da manhã, que minha mãe disse ser muito radical, mas que Lúcia aprovou imediatamente. A verdadeira transformação está acontecendo por dentro, num lugar que André nunca conseguiu alcançar, mesmo nos 3 anos que passamos juntos. Estou sentada no meu novo apartamento, um estúdio pequeno, mas aconchegante na Savassi, bebericando vinho e revisando os contratos do meu mais novo projeto. Uma reforma completa de uma casa histórica em Ouro Preto. O trabalho caiu no meu colo há 3 semanas. Indicação de um cliente antigo que ficou impressionado com minha resiliência. Palavra bonita para não desmoronou completamente após ser abandonada no altar. O apartamento que dividia com André foi vendido. Rapidamente, aliás. Usei metade do dinheiro para quitar dívidas e a outra metade para investir em mim mesma. Cursos, equipamentos novos, uma identidade visual profissional para meu trabalho como arquiteta autônoma. O processo contra André está andando. Meu advogado, Dr. Roberto, é eficiente e implacável. Ele vai pagar cada centavo, garantiu na nossa última reunião. Temos todas as provas necessárias. Mas a verdade é que o dinheiro não é mais o que importa. O que importa é a sensação de controle. De que eu não sou mais aquela Joyce que aceitava migalhas e fingia que estava satisfeita. Meu celular vibra. É uma mensagem de um número desconhecido. Joyce, sou eu. Por favor, não bloqueie. Preciso falar com você. É urgente. André. Ele conseguiu um novo número. Novamente. Nos últimos 2 meses, André tem sido persistente de uma forma que beira o patológico. Flores no escritório, que eu doei para o hospital municipal. Cartas deixadas na portaria do prédio, que eu queimei sem ler. Até uma visita à casa da minha mãe em São João del Rei, da qual ela o expulsou com uma vassoura, segundo me contou com orgulho evidente. A cada tentativa de contato, percebo algo. Ele não sente minha falta. Ele sente falta de controlar a narrativa, de ser o homem que decidiu, não o homem que foi deixado para trás. Porque sim, tecnicamente fui eu quem foi abandonada no altar. Mas emocionalmente, eu sou quem partiu. Eu sou quem fechou a porta. Eu sou quem disse não a todas as tentativas patéticas de reconciliação. E isso o está matando. Digito uma resposta curta. Meu advogado está à disposição para qualquer comunicação necessária. Bloqueio o número. O telefone toca segundos depois. Número privado. Atendo por puro instinto. Oi, Joyce. É a voz dele, carregada de uma emoção que não consigo identificar. Por favor, não desliga. Fico em silêncio. Não porque não sei o que dizer, mas porque descobri que o silêncio incomoda mais que qualquer palavra. Joyce, eu sei que errei. Ele continua, as palavras saindo apressadas.
Eu sei que fui um covarde, que te magoei de uma forma imperdoável. Mas eu terminei com a Mariana. Pausa para efeito dramático. Como se essa informação devesse significar algo para mim. Terminei porque percebi que o que eu sentia por ela era só nostalgia, medo de seguir em frente. Mas o que eu sinto por você, Joyce, o que eu sinto por você é real. Dou uma risada seca, sem humor. Real? Repito. Você me abandonou no altar, André. Na frente da minha família, dos meus amigos, de 200 pessoas. Você soltou minha mão e foi atrás de outra mulher. E agora quer que eu acredite que o que você sentia era real? Foi um momento de confusão. Ela apareceu? Mexeu com a minha cabeça? Não. Interrompo. Minha voz cortante. Ela não mexeu com nada. Ela só expôs o que você já sentia. O que você sempre sentiu. Eu não era a sua primeira escolha, André. Eu era a opção confortável enquanto você não tinha coragem de correr atrás do que realmente queria. Isso não é verdade. É sim. Respondo com uma calma que me surpreende. E sabe como eu sei? Porque um homem que realmente me amasse não teria mensagens escondidas no celular. Não teria ligado para a ex na véspera do casamento. Não teria me tratado como plano B durante 3 anos. Ouço a respiração pesada dele do outro lado da linha. Eu mudei, Joyce. Esses 2 meses sem você foram um inferno. Eu acordo pensando em você. Durmo pensando em você. A Mariana foi só uma ilusão. Você é real. Você sempre foi real. Sabe o que é engraçado? Inclino-me para trás no sofá, observando as luzes da cidade pela janela. Você está dizendo exatamente o que eu queria ouvir 3 meses atrás, antes do casamento, quando eu ainda acreditava que você era capaz de me escolher. E agora? A voz dele está desesperada. O que você quer ouvir agora? Nada. Respondo com sinceridade brutal. Não quero ouvir nada de você, André, porque percebi algo muito importante nesses últimos meses. O quê? Que eu não preciso de você para ser feliz. Na verdade, eu sou mais feliz sem você. O silêncio que se segue é absoluto. Consigo quase sentir o choque dele atravessando a linha telefônica. Você não está falando sério? Estou. Corto. Pela primeira vez em muito tempo, estou sendo completamente honesta. Você me fez um favor naquela igreja, André. Me mostrou que eu merecia mais do que ser a mulher que alguém escolhe por falta de opção melhor. Joyce, eu te amo. Não. Minha voz não falha. Você ama a ideia de me ter de volta porque eu sou a única coisa que você não pode controlar mais. Mas amor? Amor de verdade? Você não sabe o que é isso. Por favor, me dá uma chance de provar. Não. Uma palavra. Simples. Definitiva. Eu preciso ir. Continuo. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Um projeto novo. Uma vida nova, aliás. Uma vida onde eu sou a protagonista, não a coadjuvante na história de outra pessoa. Joyce, desligo. E dessa vez, quando ele tenta ligar de volta, eu não atendo. Olho para o reflexo na janela escura. Vejo uma mulher diferente daquela que estava no altar há 2 meses. Uma mulher com cicatrizes, sim, mas também com uma força que ela não sabia que possuía. Pego meu copo de vinho e faço um brinde silencioso. A reconstrução. A libertação. A mim mesma. 6 meses depois do casamento que nunca aconteceu, estou em pé na varanda da casa histórica que reformei em Ouro Preto, observando o pôr do sol tingir as montanhas mineiras de dourado e laranja. O projeto ficou lindo, melhor do que eu imaginava. As fotos já estão circulando em revistas de arquitetura, e 3 novos clientes me procuraram só nesta semana. Minha mãe está na sala, preparando café no fogão a lenha que fiz questão de preservar na reforma. Ela veio passar o fim de semana comigo, e pela primeira vez em meses, consigo vê-la relaxada, sem aquela preocupação constante no olhar, sem perguntar se estou bem a cada 5 minutos. Porque eu estou bem, genuinamente bem. Sua amiga ligou. Mamãe aparece na varanda com 2 xícaras fumegantes. A Lúcia disse que conseguiu aquela reserva no restaurante para amanhã à noite. Sorriu. Amanhã completo 33 anos. E pela primeira vez em muito tempo, estou animada com meu aniversário. Nada de festas grandes ou celebrações exageradas. Só eu, Lúcia e algumas amigas do escritório num restaurante aconchegante em Belo Horizonte. Simples. Íntimo. Meu. Joyce. Minha mãe hesita, como faz sempre que quer tocar em assunto delicado. Ele ligou lá em casa de novo ontem. Não preciso perguntar quem. André tem feito isso mensalmente, ligando para minha mãe quando não consegue mais meus contatos. Ela para de atender eventualmente, mas ele sempre tenta. O que ele queria dessa vez? O de sempre. Ela suspira.
Disse que está arrependido, que mudou, que quer uma chance de conversar com você pessoalmente. Bebo um gole do café, deixando o líquido quente aquecer meu peito. Há 6 meses, essa conversa teria me deixado ansiosa. Teria mexido com feridas ainda abertas. Mas agora só sinto uma leve irritação, como quando um mosquito insiste em zumbir perto do seu ouvido. Ele não vai desistir, vai? Murmuro. Mais para mim mesma que para ela. Homens assim nunca desistem. Mamãe responde com uma sabedoria que só os anos trazem. Porque o que eles querem não é a mulher. É ganhar. É não aceitar ter perdido. Ela está certa, claro. Nos últimos meses, percebi um padrão nas tentativas de André. Quando bloqueio um canal de comunicação, ele abre outro. Quando deixo claro que não quero contato, ele intensifica os esforços. Não é sobre amor ou arrependimento. É sobre ego ferido. Meu advogado, Dr. Roberto, me ligou na semana passada com boas notícias. André finalmente concordou em pagar a totalidade dos custos do casamento. R$53 mil que vou usar para abrir meu próprio escritório de arquitetura. Um espaço só meu, sem sócios, sem compromissos que não sejam com minha própria visão. Sabe o que é estranho, mãe? Apoio-me no corrimão da varanda. Eu não sinto mais raiva dele. Ela me olha surpresa. Não? Não, confirmo. Sinto indiferença. Como se ele fosse um capítulo de um livro que eu já terminei de ler. Não preciso reler. Não preciso revisar. Está lá. Faz parte da história. Mas não define o final. Mamãe sorri. E há orgulho naquele sorriso. Você cresceu muito nesses meses, filha. Tive que crescer. Dou de ombros. Ou afundar. Ficamos em silêncio confortável, observando a noite cair sobre as montanhas. É nesse momento que meu celular vibra. Olho a tela e meu estômago aperta levemente. É uma mensagem de André. Ele conseguiu meu novo número. De novo. Joyce, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Mas, por favor, só leia isso. Esses 6 meses foram os piores da minha vida. Perdi você. Perdi a Mariana também. Ela não aguentou minhas crises. Minha obsessão por te ter de volta. Perdi meu emprego porque não consigo me concentrar. Perdi amigos que tomaram seu lado. Perdi tudo. E percebi que a única coisa que eu realmente queria nunca foi a Mariana. Foi você. Sempre foi você. Me dá uma chance. Uma única chance de te provar que eu mudei. Que eu posso ser o homem que você merece. Por favor. André. Leio a mensagem 2 vezes. Depois, mostro para minha mãe. O que você vai responder? Ela pergunta. Penso por um longo momento. Parte de mim, a parte que ainda lembra da mulher que eu era 6 meses atrás, sente uma pontada de pena dele. Mas a mulher que eu me tornei, a mulher que renasceu daquelas cinzas na igreja, sabe exatamente o que precisa ser dito. Digito lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. André, eu li sua mensagem. E vou ser honesta com você. Talvez pela última vez. Você não mudou. Você só está sofrendo as consequências das suas escolhas. A diferença é que agora não tem ninguém para amenizar a queda. Você me abandonou no altar achando que estava me destruindo, que eu ia implorar pela sua volta, que eu seria mais uma mulher desesperada correndo atrás de migalhas de afeto. Mas sabe o que aconteceu naquele altar? Ali começou minha reconstrução. Você me fez um favor mostrando quem você realmente era, antes que fosse tarde demais. Então, obrigada. Obrigada por me libertar de uma vida medíocre, ao lado de um homem medíocre. Não me procure mais. Não ligue para minha mãe. Não tente novos números, novos contatos. Acabou. E pela primeira vez em muito tempo, estou em paz com isso. Envio. Depois, bloqueio o número. Minha mãe aperta minha mão. Estou orgulhosa de você. Eu também estou. Respondo. E é verdade. Olho mais uma vez para as montanhas, agora completamente cobertas pela escuridão da noite, pontuadas apenas pelas luzes amadoras das cidades históricas ao redor. Penso em tudo que passei. A humilhação. A dor. As noites sem dormir. Os dias sem conseguir comer. A raiva. O luto por um futuro que nunca existiu. Mas penso também em tudo que ganhei. A força. A independência. A clareza de saber exatamente o que eu mereço e o que não vou mais tolerar. A paz de estar sozinha e feliz, em vez de acompanhada e miserável. André tinha razão em uma coisa. Aquele dia na igreja mudou tudo. Só não da forma que ele imaginou. Ele pensou que estava me quebrando, mas na verdade, estava me libertando. E agora, 6 meses depois, enquanto o vento fresco da montanha acaricia meu rosto e minha mãe prepara mais café lá dentro, eu finalmente entendo.
A melhor vingança não foi fazê-lo sofrer. Foi me tornar tão indiferente ao sofrimento dele que sua dor simplesmente deixou de importar. Eu não saí dessa história como a mulher abandonada no altar. Saí como a mulher que virou o jogo, que se reconstruiu, que escolheu a si mesma. E essa, descobri, é a maior vitória de todas. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.